Se Deus é amor, por que há tanto sofrimento? Por que há tanta dor? Com certeza você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Mas primeiramente, temos que lembrar que nós vivemos em um mundo de pecado. E é sobre esse tema que eu quero falar com você hoje. Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito, mas veio o pecado. E com o pecado, quebrou-se a harmonia entre o homem e Deus, entre o homem e a natureza, entre o homem e o próprio homem. Ao criar o ser humano, Deus os dotou com a capacidade de escolha, com o livre-arbítrio. E Satanás se aproveitou dessa oportunidade para induzir os nossos primeiros pais a cometer um ato que iria de encontro à harmonia divina. Deus, ele não criou o pecado, ele não criou o mal, mas tudo isso é consequência do nosso pecado. Deus, quando criou o ser humano, ele lhe deu a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. Satanás aproveitou dessa oportunidade para induzir nossos primeiros pais, Adão e Eva, a desobedecer a Deus. E com essa desobediência veio o pecado. E com o pecado, a harmonia que havia entre Deus e o homem foi quebrada. A harmonia entre Deus, entre o homem e a natureza foi quebrada. E a harmonia entre o homem e o seu semelhante também foi quebrada. Deus não criou o pecado. O pecado veio como consequência da desobediência a Deus. Deus poderia ter criado o ser humano como um robô, programado para obedecer, mas uma obediência sem escolha é uma escravidão. E Deus queria você e eu livre. O livre-arbítrio é um dom e precisa ser usado com sabedoria, porque as nossas escolhas têm consequências eternas. Vivemos em um mundo de pecado. Por isso há tanto sofrimento. A dor, o sofrimento, as lutas são consequências da desobediência do homem a Deus. São consequências do pecado. E Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente às nossas lutas. Ao contrário, Ele sente a sua dor, assim como você. Quando você se alegra, Deus fica feliz com sua alegria. E quando você está sofrendo, a sua dor também é sentida pelo Criador. Afinal de contas, nós somos seus filhos, somos obra de suas mãos. E como um pai amoroso que sofre com a dor do filho, Deus também se compadece de nós. Muitas vezes o sofrimento também é convertido em coisas boas. É o caso de José do Egito. Os seus irmãos o traíram e lhe venderam como escravo. Levado para o Egito, José se tornou o imperador, se tornou o governador daquele lugar. E quando o país estava sofrendo pela seca, e foi através dele que ele sustentou a sua família. Então ele disse para os seus irmãos: todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. E muitas vezes na nossa vida, algo que parece terrível, doloroso, uma perda, uma crise, às vezes Deus está preparando você para algo melhor, para algo maior. E é nessas horas que devemos aprender a confiar em Deus, manter firme a nossa fé e seguir em frente, porque Deus jamais vai agir para lhe prejudicar. Ele quer sempre o seu melhor. Como eu disse, nós somos seus filhos. E Deus é amor. Mas também há sofrimento neste mundo. E não é por culpa de Deus. São consequências dos nossos atos, do pecado da humanidade. Precisamos entender que há um conflito cósmico entre o bem e o mal. De um lado, Jesus lutando pela nossa salvação, e do outro lado, Satanás querendo nos arrastar para o inferno, para a destruição. Porque ele já foi julgado, ele já recebeu a sua sentença, só está esperando a execução. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, como está escrito na Bíblia. E por isso, por esse pouco tempo que lhe resta, ele está fazendo o máximo que pode para poder trazer dor e sofrimento aos filhos de Deus. E Deus está agindo
para minimizar a situação enquanto vivemos neste mundo, porque em breve nós estaremos com Ele nas mansões celestiais. Lembre-se de que certa vez Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. O mal terá o seu fim. Essa é a boa notícia que eu tenho para você nesse momento. O mal terá o seu fim. Em breve, Deus nos levará para morar nas mansões celestiais. Ele disse em Apocalipse: e um dia enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Que essas palavras possam ter trazido esperança e conforto ao seu coração. Deixe o seu amém. Compartilhe esse vídeo com alguém. Até o próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe.